Aleluia, glória a Deus. Sim, meu Deus, meu Pai, nessa noite, Senhor Jesus, apresentamos a Tua palavra nas Tuas mãos. Senhor, que eu diminua, que Jesus apareça, que Ele cresça, meu Pai. Que não seja eu falando de mim, do meu eu, do meu ego, da minha personalidade, da minha carne, Senhor. Mas seja o Senhor Jesus falando aos nossos corações, meu Pai. Toma os microfones da igreja, a direção da palavra agora, Pai. Coloca os anjos Miguel na frente da igreja, guardando a comunhão dos seus filhos que aqui estão, meu Pai. Repreenda as distrações que querem entrar em nossa mente, meu Pai. E decretamos ao mundo espiritual que os principados, as potestades, os dominadores, os príncipes das trevas, as legiões e os demônios venham se dobrar o joelho ao nome de Jesus. Porque ao teu nome, Senhor, está escrito que todos os joelhos se dobrarão e confessarão o teu nome, Senhor. Enquanto pregamos, Pai, trabalha no nosso meio. Através da palavra, cura, liberta, salva, renova, restaura. Em nome de Jesus e no sangue de Jesus. Então vamos para a palavra, está no livro de 1ª, 2ª Reis. Estamos terminando essa série de Elias, que vai terminar. Já estamos em 2ª Reis, capítulo 1. Segunda Reis, capítulo 1. Começamos em Gênesis, já estamos em Reis, até o Apocalipse. Então, o 2ª Reis, capítulo 1, vai dizer: Moabe revolta contra Israel e Acasias adoece. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. Caiu Acasias pela grade do quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Idem, perguntai a Baal Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias Tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria. E disse-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerá, mas sem falta morrerá. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para ele. E ele lhe disse: Que há que voltaste? E ele lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro. Nos diz: Idem, voltai para o rei que vos mandou. E diz-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerá, mas sem falta morrerá. E ele diz: Qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras? E ele dizera: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, os tisbita. Glória a Deus. Então nós hoje já estamos na série de 1ª Reis, capítulo 1. Quero saudar os irmãos do nosso canal. Muito obrigado. Nosso canal está crescendo um pouquinho, graças a Deus. Os irmãos estão inscrevendo no canal. Muito obrigado por cada louvor que vocês estão visualizando e as pregações. Isso aí. Ajuda nós aqui a compartilhar a nossa missão. São muitos ministérios na rede social. Obrigado por esse espaço que nós temos no YouTube. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs que fazem parte desse canal. Em nome do Senhor Jesus, hoje nós estamos na série de Elias, 2ª Reis, capítulo 1.
Aleluia. Então a palavra vai dizer que depois que Acabe morreu, o filho dele vai reinar. Mas a Bíblia vai dizendo que depois da morte de Acabe, Moabe, que desde o tempo de Davi estava sujeito a Israel, agora essa nação aqui, Moabe, ela revolta contra Israel. Então, no reino de Acabe, nós sabemos que ele foi aquele rei que levou idolatria para Israel. Um rei ali que casou com a profetisa Jezabel. Jezabel era autoritária e o que ela tinha de fazer, ela fazia. E Acabe, ele era manipulado pela esposa. Mas mesmo ele sendo esse rei, no reino dele, o reino de Moabe estava sujeito, estava submisso desde o tempo de Davi. E agora que ele morre, ele se revolta contra Israel. E o versículo 2 vai falar que o Acázias caiu pelas grades de um quarto alto, que tinha lá em Samaria, e ficou doente. E ele vai enviar mensageiro para o Deus Baal, e não para o próprio Deus de Israel. Então nós vemos que esse povo, eles eram um povo difícil de lidar, era um povo rebelde, era um povo que conhecia o verdadeiro Deus, mas eles não queriam buscar ajuda do Deus verdadeiro. Eles sempre queriam dar um jeitinho de buscar socorro em outros deuses. E tinha Elias ali na nação representando o verdadeiro profeta de Deus. E a Bíblia fala que esse filho aqui, Acázias, ele cai e adoece e envia seus mensageiros e disse-lhe: Ide, perguntai a Baal Zebul, Deus de Egrom, se sararei desta doença, onde ele vai excitar a ira de Deus, porque Deus, ele condena idolatria. Deus não aceita que nós o consultemos, morte e outros deuses. E esse Deus aqui, ele é o Deus das moscas, mas na frente ele se torna um demônio no Novo Testamento, que é o Belzebu. Jesus citou sobre o Belzebu lá em Mateus, falando que eram os príncipes dos demônios ali das trevas. E logo este Deus aqui, esse Baal aqui, naquela época ele era chamado Zebub. E no Novo Testamento, Belzebu, o Deus das moscas. É logo esse demônio é que eles vão mandar consultar. Mas o anjo do Senhor, no versículo 3, viu tudo aquilo e foi e disse para Elias, porque na nação tinha profeta. Então o Senhor, ele não aceita essas coisas. Dentro da nação onde tinha a aliança de Abraão, que aquelas pessoas ficassem brincando com a verdade, na hora da necessidade eles não queriam se humilhar para o verdadeiro Deus, mas se humilhar para o diabo, para o Deus das moscas ali. E assim também, irmã, nos dias de hoje, quando as pessoas, elas querem rodear o Deus da verdade, elas fazem círculo com Deus da verdade, elas buscam outros meios de ter uma intimidade com outros deuses para não viver a verdade, para não ouvir a verdade. E aí é que muitos pagam o preço, porque a Bíblia diz que Baal não responde, Baal não ouve, Baal não cheira, Baal não anda, os demônios não vão poder fazer nada pelas nossas necessidades. E sim o Deus dos profetas. E eles não queriam os deuses dos profetas, porque o Deus do profeta, ele é vivo.
Ele corrige, ele exorta e ele edifica. Então o anjo do Senhor que estava naquela nação, ele viu tudo aquilo. E ele vai chegar para Elias. E Elias foi um profeta que não foi corrompido. Elias não tinha dó, não. Elias foi profeta de fogo. Elias vai chegar logo para quem? Para Elias. E o anjo do Senhor disse a Elias Tisbita: levanta-te, sobe, para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. Dize-lhes, porventura, não há Deus em Israel? Para ir consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerá, mas sem fala morrerá. Então Elias partiu. Então aquele rei, por ter consultado outros deuses, recebeu o juízo de Deus. E assim nós vemos muitas pessoas que conhecem a aliança de Deus, que sabe que tem que caminhar no caminho de Deus, andar com Deus, ter intimidade com Deus, buscar socorro em Deus, e às vezes quer rodear a fé, quer viver em círculo aqui na terra. E muitos têm caído no juízo de Deus, morrido na mocidade, morrido no auge da idade, da mocidade. Tudo isso muitas vezes nós ficamos com pena, irmão, mas muitas vezes é a mão de Deus. É o juízo de Deus sobre as pessoas rebeldes, como aconteceu com esse rei. Acontece muito em dia hoje com as pessoas também que vivem em círculo. Então eu e você não devemos viver rodeando em círculo. E devemos ter autoridade com homem, mulher, jovem e criança que vivem em círculo. Rodeia a fé, não quer uma experiência com Deus, não quer viver uma aliança com Deus. E o juízo de Deus desceu sobre aquele rei. E tem descido sobre muitos e muitos e muitos. E a palavra vai dizer que os mensageiros voltaram para o rei. E eles lhe disse: que há que voltaste? E ele lhe dizera: um homem nos saiu ao encontro. Nos diz: idem, voltai para o rei, que assim vos mandou. Dizem-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerá, mas sem falta morrerá. E ele diz: qual é o traje do homem que veio ao encontro e vos falou essas palavras? Então eles falaram que era aquele homem que andava vestido de pelo, com lombo cingido, com um cinto de couro. Logo ele diz: é Elias. Elias era igual João Batista, andava vestido de pelo de camelo ali. Aí ele já lembrou que era o profeta Elias. Então Elias foi um homem de Deus, ele passou por essa terra. O que Deus mandava ele fazer, ele não estava preocupado com a repercussão, porque quem cuida de nós é Deus. Muitas vezes nós temos medo de falar o que Deus manda, nós ficamos com medo de perder ou até receber maldições que nós vamos receber, que muitos vão nos odiar. A Bíblia diz que Deus transforma as maldições em bênção. Então pode eles mandar, vai ser tudo transformado em bênção ao nosso favor. Mas não devemos ter medo, irmão, de falar a verdade, viver uma vida comprometida com a verdade. Então eles já conheciam Elias, já sabia que quando alguém dava uma ordem, que assim diz o Senhor, já sabia que era Elias. E assim também as pessoas, elas vão convivendo com nós, elas já vão sabendo quem é eu, quem é você. Então muitas vezes elas falam: a irmã, o irmão, misericórdia,
aquele ali, Deus me livra, não vai na igreja dele não, não vai na igreja dela não. Aquele ali, ele arranca a sua capa. Aquele ali não tem medo de apontar não. Aquele ali fala a verdade. Mas nós não devemos ter medo da repercussão. Então eu já conhecia quem era Elias. E é assim que o diabo e as pessoas têm que conhecer mesmo. Quem é você nessa noite? Será que você tem escondido sua verdadeira identidade com medo da repercussão? Quem sou eu nessa noite? Será que nós estamos escondendo nosso talento, nosso dom, a nossa identidade? Nós temos que ser o que Deus quer de nós. Nós temos que ser o que Deus planejou de nós. Quando eu e você nascemos, lá no Salmo 139 vai dizer que Deus colocou cada osso. Tudo foi formado. E ali Ele pôs uma identidade do céu em mim e em você. E com o passar do tempo, muitas das vezes nós nos escondemos numa capa que não é a nossa. Porque nós queremos ser amados, aplaudidos pelas pessoas. Mas que nessa noite nós venhamos olhar para Elias. Foi um exemplo. Satanás, Jezabel, Acabe quis acabar com a vida de Elias, com um dom chamado. Mas Elias superou. Nós estamos aqui para superar. Para ser o que Deus quer que nós sejamos. E ali ele já sabia quem era Elias. E é bom quando as pessoas sabem quem você é. Porque quando eu e você não tem personalidade, não tem identidade, nós é levado de um lado e por outro. Nós é manipulado por um e por outro. Mas quando nós, irmão, temos personalidade em Deus, identidade em Deus, nem o diabo, nem as pessoas vai levar nós para onde quer. Porque nós vivemos debaixo da cobertura do poder de Deus. E assim foi Elias o tisbista. E aí o rei achou que ele ia manipular a Elias. Então agora ele manda um capitão com 50 homens, no 9. Então lhe enviou um capitão de 50, subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, e disse-lhe: homem de Deus. O rei disse: desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu, e consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu ele e os seus 50. Elias não obedeceu. Ele ainda queria questionar com Elias. Ele ainda queria que Elias fosse na presença dele, comparecesse lá, mandou 50 homens com o capitão. Elias não foi. E Elias disse: se eu realmente sou homem de Deus, desce fogo e consome. Porque Elias era profeta de fogo. Ele veio nessa missão, ele não tinha dó. Era desse jeito que Deus usou ele. E assim também cada um de nós, Deus usa do jeito que Ele quer. Uns é no dom da misericórdia, uns é na autoridade, uns é mais calmo, uns é mais lento. E cada um Deus usa de uma forma. Nós não podemos impedir a forma que Deus vai usar cada irmão e cada irmã. Aqui na terra, Elias era desses de mandar cair fogo. E ali caía fogo mesmo. Caiu fogo naqueles homens, porque o rei queria Elias ali. E Elias já tinha mandado a mensagem. Ele não ia voltar ali, porque ele já tinha mandado. Aí o rei de novo, no versículo 11, tornou a enviar outros capitães de 50, com os seus 50, e esse lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Ele achava que ele era rei, que ele tinha autoridade sobre o profeta, que o profeta tinha que estar debaixo da autoridade dele, tinha que fazer o que ele queria. Mas Elias não estava debaixo da autoridade do rei.
Elias estava debaixo da autoridade de Deus. E nós também devemos respeitar as autoridades. Mas não é as autoridades que nos controlam e nos manipulam. É Deus que está sobre a nossa vida. Nós devemos ser profeta de Deus na nação que nós estiver, na rua, na casa, no bairro, aonde Deus te mandar. Você tem que saber falar com autoridade, com quem não é autoridade. Se Deus mandou falar, fala em nome de Jesus. Foi assim que Elias fez. E se Deus também não mandou descer, não desce. Para agradar o rei ou para agradar aos homens. Nós não podemos vender o nosso ministério. A partir do momento, irmão, que nós temos um ministério, nós sabemos que nós vamos sofrer por ele. Muitas vezes nós vamos passar necessidade. Muitas vezes as pessoas vão chegar com um presente manipulado para nos comprar. Mas nós não podemos, porque o nosso ministério ele é patrocinado por Deus. Ele é sustentado, não é pelos homens. É por Deus. Eu e você que faz parte da obra de Deus. Nós é sustentado, é por Deus. Nossos desabafos primeiro tem que ser para Deus. Porque se Deus querer, Ele ordena até o diabo para nos abençoar. Ele ordena para nos dar o que estamos precisando. Então, Elias era patrocinado por Deus e não pelo rei. Então, Elias não foi. E respondeu Elias e disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma a ti, aos teus 50. Então, o fogo de Deus desceu do céu, consumiu ele e os seus 50 pela segunda vez. 100 homens foi queimado. Agora vai vir mais 50 homens, 150 então no total. Tornou e enviou outro capitão dos terceiros, 50 com seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, pôs-se de joelho. Aí sim agora Elias vai, por quê? Veio com humildade. Pôs de joelho diante de Elias. Elias representava Deus. Como que eles queriam, com autoridade em cima de Elias, para Elias vir fazer o que eles queriam? Veio, pôs de joelho diante de Elias, suplicou-lhe, disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Por quê? Porque na hora que ele foi consultar Baal, ele não prestou atenção na ira de Deus, na aliança. Agora ele quer obrigar Elias a fazer o que ele quer. E assim também na nossa vida, irmão. As pessoas vivem em círculo, não querem Jesus. Na hora que está com problema, elas chegam no profeta, querendo que eu e você ponha a mão na cabeça delas e arranque a dor delas. Nós estamos aprendendo com Elias. E não é desse jeito. Primeiro elas têm que joelhar e suplicar para Jesus. Elas têm que humilhar para o Senhor Jesus. Elias só foi quando ela suplicou e humilhou. Então eu e você tem que ter cuidado com as almas que vivem servindo a Baal. Porque na hora que elas estão com uma dor, um problema, já quer o profeta. Mas o profeta é de Deus. E tem um preço na rebeldia e na desobediência. Então Elias só foi quando elas humilhou. Quando ele humilhou, pôs de joelho diante de Elias, suplicou e diz: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos, a minha vida, a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu, consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com estes, não temas. E ele levantou e desceu com ele e ao rei. Então é isso aí, irmão. As pessoas têm que chegar na sua igreja e na minha, dobrar o joelho e orar para Jesus, e humilhar para Deus. Não te querer já que você
arranque o dor delas, que você mude a história delas. Quando elas estavam bem, elas estavam em círculo, buscando os deuses pagãos dessa terra. Aí na hora da dor, você tem que fazer a vontade delas, se não humilhar, pôr de joelho, buscar. Nós não devemos obedecer. Temos que ser igual Elias, porque Elias só foi quando ele viu que tinha sinceridade naquele grupo. Porque Deus, ele é o Deus da sinceridade. Deus não é Deus da falsidade, da mentira, não. Deus é o Deus da verdade. Então, quando ele viu que o homem estava pedindo socorro, ele e o seu grupo, aí Elias desceu com ele. Você tem que andar com gente sincero. Você tem que andar com gente que anda na verdade. Porque se um grupo andar com um grupo que está cego, todos vão para o abismo. Então nós estamos vivendo a vinda de Jesus. Guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Não importa se é neto, se é filho, se é pai, se é avó, se é tia, se é pastor, se é membro. Não está com sinceridade, meus irmãos, não vai. Você vai se contaminar. Você viu sinceridade, está orando mesmo, está jejuando, está buscando, caminhe com essa pessoa, vai ter resultado. Mas não tem? Cuidado, irmão, guarda o que você tem, para que ninguém tire a tua coroa. Então o anjo disse, desce com eles, Elias. Não tema. Deus, irmão, ele recebe a humilhação, a oração de qualquer pessoa que orar com arrependimento, com sinceridade. Deus, ele torna a trazer a cura, a conversão, a libertação. Mas Deus não agrada de prepotência. Esses dois grupos chegou dando ordem. Então você tem que estar atento aos pecadores que chegam na igreja, na tua vida, querendo que você mude a história deles. Eles não oram e querem jogar aquilo em você de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles têm que pagar o preço pelo que eles querem. Foi assim que Elias era um profeta que tinha visão, e Elias não obedeceu e falou, ah é? Eu sou homem de Deus? Desça fogo e caia e queima. Todo mal que está em vocês, desceu fogo. Então, essa palavra é para abrir nossos olhos, para que nós andemos com pessoas que arrependem e buscam de verdade. Terminando. E disse, assim diz o Senhor. Agora ele vai até o rei, porque aquele grupo lá, o capitão era humilde, orou, suplicou, e o anjo deu a ordem, desce, porque aquilo subiu até o céu. Houve sinceridade na palavra do comandante daqueles 50 homens. Então Deus deu ordem ao profeta, vai Elias, vai com eles. E disse-lhe Elias para o rei, assim diz, por que enviaste mensageiro a consultar Baal, Zebub, Deus de Ecrom? Porventura, é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, dessa cama a que subiste não descerá, mas certamente morrerá. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. Jorão começou a reinar no lugar no ano 2º de Joroão, filho de Jeosafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. E o mais dos feitos de Acásia que tinha feito, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Então, o que nós aprendemos nessa palavra é isso aí. É uma palavra que Deus não muda, que o Deus daquele tempo ainda é o de hoje. Que a gente devemos ser sábios, vigiar com o ser humano do dia de hoje, que está atrás de Baal, das coisas superficiais, e quando não tem resultado, vai buscar homem e mulher de Deus que tem resultado. Chega em você querendo pôr uma corda no seu pescoço, você é obrigado a fazer o que eles querem, não. É obrigado a vocês arrepender. Vocês suplicar, aí você vai descer e abençoar. Mas se não, irmão,
Deixa Deus tratar com essas almas. Então nós estamos aqui terminando esse capítulo. Na semana que vem nós vamos falar do arrebatamento de Elias, que é uma das partes mais bonitas que tem na Bíblia. Então, que Deus abençoe os irmãos, possamos continuar sendo humildes, suplicando a Deus, buscando o reino de Deus em tudo que nós precisar. Nunca consultar a nada estranho, sempre depender da misericórdia de Deus, para que Deus venha ter compaixão de nossas almas e prolongar nossas vidas sobre a terra. Porque muitas pessoas descem a cova, muitas vezes é o juízo de Deus pela rebeldia dessas vidas. Mas que possamos consultar nosso Deus em tudo que nós formos fazer, nunca desprezar a aliança do Senhor. E assim nós vamos agradecer aos nossos irmãos, que vai chegar até o fim da nossa mensagem, no nosso canal. Que Deus abençoe em nome de Jesus.